Nada pode separar a história de dois homens cujas mortes ocorreram com 10 anos de diferença, mas estão entrelaçadas nos 271 metros de profundidade da caverna Bosman's Gut, na África do Sul. Dave Shaw e Dion Dreyer nunca se encontraram, mas não dá para contar a história de um sem falar do outro. Dave Shaw era um piloto de avião australiano que trabalhava para a Cathay Pacific. Ele também era um mergulhador de cavernas apaixonado. Como Dave voava internacionalmente, conseguia mergulhar regularmente em vários pontos do mundo. Um desses pontos de mergulho era um local chamado Comanche Springs, que era uma antiga mina de amianto, transformada em um local de mergulho em cavernas profundas e administrada por Don Shirley. Dave e Don viraram amigos e costumavam mergulhar juntos, compartilhando o amor e dedicação pelo mergulho em cavernas profundas. Dave Shaw também gostava da ideia de estabelecer novos recordes usando seu rebreather de circuito fechado modificado. Em 2004, Dave e Don decidiram que iriam estabelecer um novo recorde de profundidade para um rebreather de circuito fechado, mergulhando a 271 metros, ou 890 pés, em Bosman's Gut. Bosman's Gut significa Bushman's Hole. Em dezembro de 1994, muito antes de Dave Shaw e Don Shirley mergulharem em Bosman's Gut, Nuno Gomes tentou alcançar o fundo da caverna de 271 metros ou 890 pés de profundidade, usando um sistema de circuito aberto. Em 1996, Nuno Gomes estabeleceu o recorde mundial de profundidade na caverna, atingindo o fundo a 282 metros ou 927 pés de profundidade. Até esse momento, rebreathers não tinham sido usados para mergulhar tão fundo. Para ser justo, não havia muitos casos de qualquer equipamento ou pessoa mergulhando tão fundo. Don Shirley comentou que mais homens já estiveram na Estação Espacial Internacional. Nuno Gomes usou um sistema de circuito aberto para completar seu mergulho. Um sistema de circuito aberto é um equipamento de mergulho que armazena ar ou gás para o mergulhador respirar e, quando o mergulhador expira, o gás é liberado no ambiente e escapa, um circuito aberto. A maioria dos equipamentos padrão de mergulho utiliza sistema de circuito aberto. Um rebreather, por outro lado, é um sistema de circuito fechado, onde o gás expirado é recirculado de volta para o sistema. O dióxido de carbono é removido ou filtrado usando um filtro que absorve o CO2. Claro, o mergulhador então exalou e usou o oxigênio da respiração que ele exala. E assim, o sistema possui um cilindro de gás oxigênio, que é então adicionado de volta à mistura para equilibrar os níveis de oxigênio enquanto o mergulhador respira novamente. O efeito prático é que um mergulhador usando um rebreather de circuito fechado vai efetivamente usar menos cilindros de gás e também não vai emitir bolhas. Rebreathers de circuito fechado são populares entre cineastas subaquáticos por não produzirem bolhas que atrapalham as filmagens. Isso significava que esses mergulhadores de cavernas profundas não precisavam levar tantos cilindros de gás reserva ou de estágio para a caverna. Quando Nuno Gomes completou seu mergulho recordista, ele usou 54 mil litros de ar. Se um cilindro de mergulho médio de 10 litros comporta 2 mil litros de ar, isso dá 27 cilindros só para Nuno Gomes, sem contar os mergulhadores de apoio dele. Em contraste, quando Dave Shaw mergulhou até o fundo de Bosman's Gut em 2005, ele usou 5.800 litros de gás. Isso equivale a 3 cilindros, o que é importante porque gás significa tempo. Ao mergulhar nessas profundezas, é preciso fazer paradas de descompressão na subida. Quanto mais tempo ficar no fundo, mais demorada será a subida à superfície. Só a logística de posicionar 27 cilindros em vários estágios ou profundidades já é um feito por si só. Além disso, haveria vários cilindros extras, só por precaução. Dave Shaw conseguia carregar praticamente 3 cilindros sozinho debaixo d'água. Ele não fazia isso, pois mantinha cilindros de estágio em diferentes profundidades. Mas isso significava que ele podia se dar ao luxo de passar um pouco mais de tempo no fundo do que Nuno Gomes, e ainda assim não precisava de tanto equipamento quanto Nuno. E fiel à sua natureza de desafiar os limites de tempo e profundidade, Dave Shaw chegou ao fundo da caverna sabendo que tinha um pouco de tempo disponível. Ele decidiu dar uma olhada ao redor.
Na verdade, não demorou muito até que ele avistasse algo na caverna que reconheceu imediatamente e, sem dúvida, isso lhe causou um arrepio na espinha. Em dezembro de 1994, durante a primeira tentativa de Nuno Gomes de quebrar o recorde, uma tragédia ocorreu em um mergulho de treinamento. Dion Dreyer era um mergulhador de 20 anos, com cerca de 200 mergulhos em seu currículo. Ele ficou empolgado ao ser convidado para ajudar na tentativa de quebra de recorde como mergulhador de apoio. Um mergulhador de apoio ficaria a certa profundidade para ajudar na logística, posicionar cilindros de estágio, retransmitir mensagens e auxiliar em emergências. Acredita-se que ele deve ter desmaiado devido ao acúmulo de dióxido de carbono. Isso pode ocorrer quando o mergulhador se esforça excessivamente, como ao carregar cilindros para a caverna. Perto do final do mergulho, o líder da equipe fez a contagem dos mergulhadores e percebeu que um deles estava faltando. Ele desceu um pouco mais para verificar e viu uma luz desaparecendo nas profundezas. Ele perseguiu a luz, mas logo percebeu que ela desaparecia mais rápido do que podia alcançá-la. Deve ser um momento arrepiante de percepção quando você toma a decisão de que perseguir um mergulhador para as profundezas de uma caverna provavelmente vai matar os dois. Você precisa deixar esse mergulhador à própria sorte. No caminho de volta à superfície, ele alcançou a equipe e fez um sinal de mão de arrepiar. Os pais de Dion Dreyer colocaram uma placa na entrada da caverna para homenagear a vida do filho. Para os mergulhadores que entravam na água em Bosman's Gut, essa placa servia como um lembrete assustador de que o mergulho em cavernas profundas era perigoso e que, a qualquer momento durante o mergulho, eles poderiam se deparar com o corpo em decomposição de Dion Dreyer, cujo corpo nunca foi recuperado. Então, quando Dave Shaw parou por um momento para examinar as profundezas da caverna a 890 pés, ele imediatamente soube quem havia encontrado. Dave tentou por um instante tirar Dion da lama onde ele estava preso. Depois de um momento, ele percebeu que, primeiro, o cilindro de Dion precisaria ser retirado da lama e, segundo, seu plano de mergulho não incluía recuperar um corpo. Ele não tinha tempo, equipamento ou preparação para trazer esse corpo de volta à superfície sem colocar sua própria vida em risco. Dave prendeu seu carretilha de caverna no equipamento de Dion e retornou à entrada da câmara. Lá, ele prendeu a outra ponta do carretel K na linha de descida para garantir o caminho de volta até Dion e iniciou a subida à superfície. Até esse ponto, Dave havia passado cerca de 15 minutos debaixo d'água. A subida levaria cerca de 10 horas para descomprimir em profundidades cada vez mais rasas. No caminho, Dave escreveu um bilhete na lousa para avisar seu amigo e primeiro mergulhador de segurança, Don Shirley, que encontrou Dion Dreyer. Não tenho dúvidas de que nas próximas 10 horas, durante suas paradas de segurança, Dave já estaria se preparando mentalmente para outro mergulho a 890 pés para recuperar o corpo de Dion. Don Shirley estava pensando a mesma coisa. Ele lembra que teria ficado mais do que confortável em deixar o corpo de Dion em sua sepultura aquática, mas tinha certeza de que Dave iria querer recuperá-lo. É muito comum que um corpo seja deixado onde está quando se lida com ambientes tão extremos. Já é difícil manter um mergulhador vivo, ainda mais realizar uma missão de recuperação do corpo exigindo resolução de problemas complexos e esforço físico. Dion provavelmente morreu pelo esforço físico que acumulou dióxido de carbono, e isso ocorreu em profundidade menor. No Monte Everest, há vários corpos que nunca serão recuperados por causa do perigo que existe para as pessoas que tentariam descer esses corpos da montanha. Mas, assim como Don Shirley pensou, quando Dave voltou à superfície após cerca de 10 horas, declarou imediatamente que queria trazer Dion de volta para sua família. Dave e Don voltaram à rotina, mas passaram meses seguintes planejando cuidadosamente recuperar o corpo de Dion. Em janeiro de 2005, Dave Shaw voou para o Aeroporto Internacional de Joanesburgo e dirigiu por 6 horas e meia até Bosman Chat. No dia 8 de janeiro, Dave Shaw fez sua descida final. Ele se juntaria a Dion, e as histórias dos dois ficariam para sempre ligadas na linha guia que Dave instalou. Após meses de preparação, tudo corria conforme o planejado. Davi disse aos pais de Dion que achou o filho deles, emocionando-os com a chance de trazê-lo para um enterro digno. Uma equipe de segurança havia sido montada, incluindo Don Shirley e Peter Herbst, que todos na indústria do mergulho conheciam como Big B.
Conheci Big B em seu centro de mergulho em Pretória, chamado Reef Divers, em 2004, cerca de 6 meses antes desse incidente acontecer. Peter é uma figura marcante, que dedicou toda a sua vida ao mergulho autônomo. Antes do mergulho final, Dave fez os últimos preparativos, incluindo prender uma câmera ao capacete. Um documentarista integrou a equipe para registrar a recuperação do corpo de Dion. Ele criou uma caixa estanque que suportava pressões extremas do mergulho. Dave disse ao cinegrafista que normalmente não colocava nada no capacete porque isso atrapalha o cabo da lanterna de mergulho. Normalmente, ele passava o cabo da lanterna de mergulho por trás do pescoço, mas com a câmera no capacete, não conseguiria fazer esse laço. Dave disse para não se preocupar, pois se precisasse das 2 mãos para pôr o corpo de Dion no saco mortuário, ele ajustaria a lanterna de mergulho para iluminar, permitindo ver o que fazia. Essa conversa surgiu depois na investigação do acidente. Quando Don Shirley ouviu isso, disse que se tivesse escutado aquela conversa, nunca teria concordado com esse procedimento. Após 10 minutos descendo na caverna, Dave chegou ao corpo de Dion e imediatamente começou a tirar o cilindro de Dion da lama e a colocar seu corpo no saco para cadáveres. Dave e Don haviam praticado isso debaixo d'água em Comat Springs, onde Don fingiu ser um cadáver e Dave recuperou o corpo de Don. Mas algo inesperado aconteceu. O corpo começou a flutuar. Quando Don e Dave consultaram especialistas forenses, o consenso era de que, após 10 anos debaixo d'água, o corpo estaria completamente decomposto, restando apenas o esqueleto, que tem flutuabilidade negativa. 6. Colocar um peso morto em um saco para cadáver é mais fácil do que lutar contra um corpo que está tentando flutuar para longe de você. Nessas profundidades, cada minuto no fundo pode acrescentar até 1 hora de descompressão na subida. Agora, sob tanto estresse, dá para imaginar que cada minuto que Dave passou tentando colocar o corpo flutuante de Dion no saco para cadáver deve ter parecido horas. Nesse momento, Dave largou a lanterna de mergulho e se concentrou em colocar o corpo de Dion no saco. Ele acabou conseguindo, mas 4 problemas fatais já haviam sido desencadeados. Investigadores de acidentes costumam falar sobre a espiral da morte. Na maioria dos acidentes, o resultado final costuma ser consequência de vários problemas acumulados. Em ambientes extremos como este, onde o estresse já faz parte da situação, um pequeno problema pode rapidamente se tornar um grande problema. Vários pequenos problemas acontecendo ao mesmo tempo podem resultar em desastre, e foi exatamente isso que aconteceu nos minutos finais de Dave Shaw. Mesmo mergulhadores experientes enfrentam a narcose por nitrogênio em grandes profundidades. A narcose por nitrogênio é um efeito neurológico que mergulhadores comparam a tomar um martini. Quanto mais fundo você vai, mais martinis precisa aguentar. Na profundidade em que Dave estava mergulhando, ele já teria compensado isso diminuindo a quantidade de nitrogênio e substituindo por hélio. Ainda assim, os efeitos do nitrogênio teriam sido intoxicantes. Assim como ao beber uma cerveja, todos nós sentimos que podemos ir um pouco além do que provavelmente deveríamos. E agora, para piorar, o cabo da lanterna de mergulho do Dave enroscou na linha de mergulho. Na verdade, o saco mortuário, a linha de mergulho e a lanterna do Dave tinham ficado todos enroscados. No vídeo recuperado da câmera na cabeça do Dave, dá para ver claramente que o Dave está tentando desenroscar o cabo. Ele até tira uma faca para cortar a linha. Mas embora ele tenha pensado nisso, ele nunca chegou a cortar a linha. Entre o estresse pré-existente do mergulho extremo, o esforço físico de colocar o corpo de Dion no saco para cadáver, a narcose por nitrogênio e agora estar enredado com o corpo de Dion, a espiral da morte estava completa. A respiração de Dave ficou difícil e irregular até que ele deu seu último suspiro. Na primeira parada de segurança, a luta de Don Shirley pela sobrevivência só começava. Ele aguardava Dave chegar com o corpo de Dion. O plano era transferir o corpo para o próximo mergulhador de segurança, enquanto Dave iniciava suas longas paradas de descompressão. Após um tempo, além do previsto para Dave resgatar o corpo de Dion, Don ficou nervoso, sentindo que algo estava errado. Dave disse a Don para não descer mais, a menos que ele sinalizasse pedindo ajuda. O sinal nunca veio, mas Don sabia que algo estava errado,
Então ele mesmo quebrou o plano de mergulho e desceu às profundezas para encontrar Dave e Dion e fornecer a ajuda que sabia ser necessária. Mas Don não estava preparado para a profundidade e, para seu desgosto, ao se aproximar, pôde ver que a lanterna de Dave não estava se movendo. Em um momento de clareza, ele fez o que sabia ser o certo e deixou o corpo sem vida de seu amigo junto ao de Dion. Don iniciou a subida para a superfície. Ao encontrar o próximo mergulhador de segurança, escreveu na prancheta: "Dave não vai voltar." A mensagem foi enviada lentamente à superfície, em um revezamento que começou com Don. Ao passar de um mergulhador de segurança para outro, dá para imaginar o aperto no peito que sentiram. Uma missão humilde para resgatar um colega mergulhador acabou em tragédia. Don agora recalculava suas paradas de descompressão, planejadas por meses, mas que mudavam rapidamente debaixo d'água. Mudar um plano de mergulho tão rigoroso debaixo d'água seria estressante. Don, sem dúvida, enfrentava a narcose por nitrogênio e a dolorosa perda de um amigo próximo cujo corpo jazia em uma sepultura turva a poucos metros dali. Ele subiu até a próxima parada de segurança e entregou a prancheta com os cálculos atualizados ao próximo mergulhador. Na superfície, o plano de mergulho passou de recuperação do corpo para recuperação de emergência. Don havia começado a sofrer de doença descompressiva e vertigem. Os mergulhadores de segurança iniciaram um revezamento de mergulhos para ficar com Don, que já havia soltado a linha de segurança uma vez antes. Felizmente, ele superou a vertigem e voltou a segurar a linha. Mas seu estado piorava rápido, e ele passou a depender mais dos mergulhadores de segurança para decidir por ele. Começou a sentir náuseas e a vomitar. Sempre que um mergulhador de segurança o levava para mais perto da superfície para a próxima parada de descompressão, ele sentia ânsia de vômito e quase desmaiava. Então, uma dor aguda atingiu sua perna. Ao chegar à superfície, ele pulou a última parada de segurança, pois os mergulhadores de apoio temiam que não sobrevivesse se desmaiasse debaixo d'água. Ele foi levado rapidamente para a câmara de recompressão local. Nos meses seguintes, Don faria vários tratamentos hiperbáricos em câmara de recompressão e nunca se recuperaria totalmente. Enquanto os mergulhadores recolhiam o equipamento em clima de pesar e se dispersavam, um mergulho final foi planejado para recuperar os cilindros de estágio presos nas linhas guia até 150 metros. Peter Herbst, Big B, permaneceu alguns dias com os mergulhadores da polícia no local para recuperar o equipamento. Ao sair do mergulho, Big B foi questionado pelos mergulhadores da polícia se tinha visto os corpos. Ele ficou surpreso ao ouvir isso, pois ao puxar as linhas, tanto o corpo de Dave quanto o de Dion ainda estavam presos às linhas, e agora estavam sob uma saliência, rochos a 20 metros 60 pés, e poderiam ser facilmente recuperados. Big B não percebeu os corpos passarem assustadoramente enquanto trabalhava em profundidade para recuperar o equipamento de segurança. Big B então fez um mergulho final para recuperar os corpos de Dave e Dion, cujas vidas, mortes e histórias estariam entrelaçadas para sempre.